Olá, seja bem-vindo ao Fórum. Hoje a nossa convidada é a diretora executiva do ILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, instituto que tem sede aqui na cidade da Praia. Marisa Mendonça é moçambicana e está à frente do ILP desde outubro do ano passado. Bem-vindo ao Fórum, obrigada por estar aqui conosco. O ILP existe desde 1999, há 16 anos. Pelo Instituto já passaram vários diretores executivos e há uma coisa em comum, uma reclamação em comum, é a questão financeira. Neste momento ainda o ILP atravessa o mesmo sufoco financeiro de sempre? Infelizmente ainda estamos neste sufoco, se calhar bem maior, mas nós acreditamos que é uma fase que vamos ultrapassar. Ao nível da direção executiva, temos estado em contacto permanente com as autoridades dos Estados-membros da CPLP, tendo em conta que o ILP é um órgão da CPLP e queremos crer que muito brevemente esta situação vai ser ultrapassada, porque realmente com este déficit de recursos financeiros não é possível nós cumprirmos cabalmente as missões que nos são colocadas em mãos. Mostra-se otimista, por qual é a razão? De onde é que poderá vir, uma vez que dizia outro dia que todos os Estados estão com cota atrasada? Eu pergunto, por que esse otimismo? Eu acho que nós, para fazermos coisas e para estarmos diante de instituições, temos sempre que manter níveis altos de otimismo. Senão nem teria vindo para o ILP. Estou aqui, quero acreditar que os Estados vão colaborar. Tivemos a semana passada, conforme souberam, a 10ª reunião ordinária do Conselho Científico. Este assunto veio para cima da mesa, falamos com muita abertura. Hoje mesmo enviamos aos Estados-membros mais não uma notificação, mas um alerta para esta situação difícil que estamos a passar. Todos os Estados têm a cota de atraso? De 2015, sim, mas nem todos os Estados pagam no início do ano, porque isso tem a ver com as finanças de cada um dos Estados, com prazos e com períodos próprios em que esses pagamentos são feitos. Mas ainda temos dívidas de 2014 e de alguns Estados dívidas ainda anteriores. Portanto, a dívida ao ILP no seu conjunto é elevada. Eu não gostaria de falar de números, porque estas situações têm que se resolver com os Estados-membros. A CPLP, ao nível mais alto, também nos tem ajudado a criar, não diria uma pressão, mas chamadas de atenção para a necessidade de se poder cumprir aquilo que está estabelecido. Mas isso significa que os países-membros não estão a atribuir ao ILP a importância que devia ter, ou à língua portuguesa a importância que devia ter, ao não fazerem atribuir esse financiamento ao ILP? Não sei, eu não gostaria de fazer essa leitura, porque realmente, se nós formos a ver o que está a acontecer em torno da língua portuguesa, nós notamos um crescimento muito grande, até dos países que neste momento se aproximam à CPLP, que querem ser observadores associados da CPLP, e que logo à partida sabem que para ser observador associado e depois membro de pleno direito da CPLP, um dos eixos fundamentais é a questão da língua. Portanto, estamos a assistir a um cada vez maior número de países a fazerem essa aproximação à CPLP. Portanto, eu acho que não há falta de argumentos que mostrem a importância que a língua portuguesa hoje tem no mundo e os níveis de expansão que essa mesma língua está a ter nos últimos tempos. Mas faz sentido outras prioridades? Temos falado de países com nível de desenvolvimento diferentes, onde há muitas situações ainda que precisam ser resolvidas. Entre a cultura e o pão, a opção vai, claro, pelo pão, não? Talvez. Pode ser essa uma das causas realmente também, e aqui referir a questão de países que viveram alguns períodos de estabilidade. O caso da Guiné-Bissau? É o caso da Guiné-Bissau, que já voltou ao nosso convívio na nossa 3ª reunião extraordinária, que foi em fevereiro, em Lisboa. Fizemos em Lisboa na sede da CPLP. Desta vez não teve condições para vir, mas esse é um caso muito especial, que nós temos que ser condescendentes, porque realmente passou por uma situação tão prolongada de destabilização social, política, e isso tem efeitos económicos e tem efeitos até na forma como os países que não têm a estabilidade necessária cumprem aquilo que lhes é obrigatório. Dizia outro dia que o ILP não é uma instituição cara, porque o orçamento que
aprovaram agora no Conselho Científico, são a volta de 3 milhões de... 370 mil euros. Portanto, não é uma instituição cara. Se formos a pensar no potencial que o ILP tem que alcançar, no conjunto de atividades que é proposto ao ILP pelos planos de ação de Brasília e de Lisboa, e pela envergadura dessas atividades, nós estamos a considerar que é um orçamento barato. O que é que o ILP tem conseguido concretizar dentro dos objetivos que tem, que é a promoção da língua portuguesa e também da cultura portuguesa? Se calhar, sobre esse facto, eu ia falar de alguns projetos principais do ILP. E aí gostaria de referir que a maior parte deles foram iniciados durante a direção executiva do professor Gilvan Müller de Oliveira. O brasileiro? Sim, o professor que me antecedeu, o diretor que me antecedeu, e a quem o ILP deve muito. A nossa direção executiva, em relação a esses projetos, tem dado uma continuidade, mas também tem inovado relativamente a esses mesmos projetos. Outros entrarão agora em funcionamento, estão a ser desenhados para podermos também trazer o nosso eixo de inovação. Desses projetos podemos destacar o vocabulário ortográfico comum, que é uma ferramenta exigida no Plano de Ação de Brasília para dar maior sustentabilidade à implementação do acordo ortográfico. Deveria ter sido construído previamente ao acordo ortográfico, mas uma série de constrangimentos ditaram que esse instrumento não pudesse ter sido realizado nessa altura, mas está agora em fase de consolidação. Temos, portanto, o VOC. A plataforma já está no ar e está absolutamente disponível para quem queira entrar nessa mesma plataforma e usar os recursos os dados que ali estão situados. É muito fácil entrar na plataforma, portanto, este projeto é um projeto que traz aqui ao público, ao nível lexical, portanto, ao nível das palavras, estando a falar com um público que possa não compreender o termo, toda a riqueza de cada um dos países, qual é o vocabulário nacional de cada um dos países. Isso tem a ver com o número de frequência das palavras, o surgimento das palavras em determinados textos escritos, de áreas diversificadas. E nós já temos dentro dessa plataforma VOC vários vocabulários. Temos o português e o brasileiro, que eram vocabulários que já existiam e tiveram que ser adaptados aos critérios da própria plataforma. Temos o vocabulário nacional de Moçambique, que foi realmente um passo muito importante para o país, uma vez que a construção do vocabulário nacional de Moçambique impôs um trabalho bastante aturado ao nível da grafia das línguas banto. Como é que todos esses projetos estão a chegar às escolas, às pessoas que têm que trabalhar com este material? Porque a ideia que se fica é que o ILP tem feito muitas reuniões, mas em termos de espaços, como não se vê, acaba-se por passar uma ideia de que tem-se feito muito pouco. Como é que esses projetos têm chegado às escolas ou às pessoas a quem devem chegar? As nossas plataformas, tanto o VOC como o portal do professor de português língua estrangeira, estão disponíveis gratuitamente. Portanto, os académicos sabem que existem, normalmente são as pessoas que estão mais interessadas neste tipo de material. Nós temos participado de inúmeras conferências e eventos internacionais em que nós temos apresentado com todo o detalhe estes instrumentos que estão disponíveis gratuitamente. E eu penso que também temos o nosso sítio do ILP, o site do ILP, sítio em português, que tem também a ligação direta para se entrar tanto na plataforma VOC como na plataforma que aloca o portal do professor de português língua estrangeira. Eu acho que eles estão divulgados pela página da CPLP, também é possível ver estes projetos. Agora, falava um bocado em relação a alguns países, que cada vez mais há países que querem se aproximar da CPLP. Agora temos, por exemplo, o caso da Guiné Equatorial, o caso do Timor-Leste, que eu pergunto, são casos específicos, é a questão da língua, onde o português, se comparado com os outros países africanos ainda, é a um nível muito baixo. O que é que o ILP tem feito, por exemplo, alguns projetos específicos em relação à promoção da língua nesses países em específico?
A Guiné Equatorial já é membro da CPLP, entrou na última Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, em Dili de 2014, e Timor-Leste é há mais tempo membro da CPLP. O ILP é uma instituição que não se pode sobrepor às autoridades nacionais em nenhum dos países. Claro. Nós somos uma instituição que podemos apoiar os países na implementação de ações, na realização de ações, mas nós não podemos assumir de forma alguma aquilo que são responsabilidades das autoridades nacionais. Eu vejo ao nível de Cabo Verde, para lhe dar um exemplo, que muitas vezes se pretende que o ILP faça ações que nós não podemos fazer. Nós não podemos... Mas não podem fazer devido a questões financeiras que falámos há bocado? Ou... Não, porque nós estamos a invadir um terreno que não é nosso. Nós somos uma instituição que devemos articular ações. Nós não somos uma instituição executora de ações. Somos uma instituição que devemos saber captar as sinergias que já existem. Temos muitas instituições bilaterais, nacionais, a trabalhar em prol da língua portuguesa e cabe-nos a nós fazer a orquestração destas atividades e apoiar estas atividades. Portanto, todo o trabalho que nós fizermos nos diferentes países, quer eles sejam da CPLP, quer sejam países associados à CPLP ou outros do mundo em geral, teremos ter sempre em conta aquilo que já são as atividades realizadas por instituições que são cobertas por uma cooperação bilateral. Mas fala isso referindo, por exemplo, a algum destes países que eu estava a falar por causa da Guiné Equatorial e Timor-Leste, sente que há sensibilidade das autoridades nessa promoção da língua portuguesa? Eu sinto que há. Muitas vezes não há os recursos suficientes. Muitas vezes o que eu sinto é que a atividade nestes países para a promoção da língua, feita por diferentes autores, ainda é uma atividade muito parcial. Cada autor está a realizar uma atividade que muitas vezes não é coordenada com outro autor. Eu vou dar um exemplo concreto da Timor-Leste, que eu pude ver isto em Dili no ano passado, quando foi da minha nomeação. Nós encontramos, por exemplo, uma atividade fortíssima, que não podia deixar de ser referida aqui, realizada pelo Camões Instituto. Sim. E temos trabalha em parceria também com vocês? Sim, trabalho em parceria. E temos uma outra instituição, que é o Centro Cultural Brasileiro, que faz também muita atividade para a promoção da língua. Cabe ao ILP, e é nesta perspectiva que nós queremos trabalhar, pelo menos na minha direção executiva, articular estas cooperações bilaterais, que não têm que deixar de ser cooperações dos países de forma independente, mas em algum ponto elas poderão conjugar-se para uma cooperação em rede. Portanto, as diferentes instituições que atuam no mesmo espaço geográfico pela promoção, difusão e internacionalização da língua portuguesa possam realmente fazer um cruzamento de esforços, de recursos, para que o impacto daquilo que fazem de forma mais isolada possa ter um efeito muito maior. Isto é o que cabe ao ILP. A convivência da língua portuguesa com as línguas nacionais de vários países, Cabo Verde, por exemplo, com o crioulo de Cabo Verde, Moçambique, com tantas línguas, também Guiné-Bissau, como é que sente que haverá, por exemplo, falta de metodologias que poderão levar com que o português está a ficar para trás em relação às línguas nacionais nos países africanos? Temos, por exemplo, o caso de Cabo Verde, em que, se perguntar, a maior parte das pessoas prefere falar o crioulo do que falar o português. E eu acho que isso também deve acontecer nos restantes países africanos. Sendo que é preciso uma melhor ligação nessa questão do ensino da língua portuguesa com as línguas nacionais. Dos países africanos, Cabo Verde, eu quero crer que é um caso muito específico. Eu vivo agora em Cabo Verde há pouco mais de 6 meses e realmente todo mundo fala crioulo em língua cabo-verdiana em qualquer circunstância. Sim. Portanto, é a língua da alma do povo cabo-verdiano, como é a morna também, que não é uma língua, é uma canção, mas eu que sou estrangeira em Cabo Verde, embora já não me sinta estrangeira, eu acho que já assumi Cabo Verde também um pouco como uma segunda pátria, estou a ser muito bem recebida e tenho que também dar esse retorno, sinto-me bem na vossa terra. É engraçado porque eu não sou cabo-verdiana e eu olho para esse fenómeno com distanciamento. A língua cabo-verdiana é a alma do cabo-verdiano.
Sim, normalmente as pessoas não querem perder isso. Exatamente. Por nada. Então, aqui as autoridades nacionais têm que estabelecer claramente as funções das duas línguas. Mesmo que se caminhe para um ensino bilíngue, elas terão que ter funções muito específicas e isso é importante que se estabeleça para não se criarem até mitos, criarem-se conflitos que são evitáveis. Mesmo quem promova o português, como é o caso do Instituto, também tem esse papel para esse caminhar lado a lado das línguas nacionais com o português. Exatamente. Nós temos também essa atenção, essa sensibilidade que nós temos nos nossos países contextos multilingües. Talvez Portugal seja o país com um contexto mais monolíngue, mas também não é, porque Portugal é diáspora para muita gente que também tem as suas línguas maternas, línguas dos seus próprios países. Portanto, falar hoje em contextos monolíngues, se calhar não existe mais no mundo com esta expansão das línguas no geral. Terá que ser na educação. Nas metodologias de educação é que a aposta terá que ser feita? Terá que ser feita e principalmente a determinação de que funções são adstritas a cada uma das línguas. O que é que nós queremos com as línguas nacionais dos nossos países e o que é que nós queremos com a língua portuguesa, que funções é que umas devem cumprir e que outras devem cumprir, não sendo excludentes. Portanto, elas podem conviver no mesmo universo, mas certamente para um relacionamento com o exterior, o cabo-verdiano não pode usar a língua cabo-verdiana, pelo menos neste momento. Seria difícil poder contactar em língua cabo-verdiana. Portanto, há funções para as línguas que estão claramente definidas. É preciso assumir isso. E eu digo-lhe, o ILP fez um colóquio em Maputo, que foi um dos eixos da segunda conferência mundial da língua portuguesa no sistema mundial, realizada em Lisboa, e um dos colóquios foi sobre a diversidade linguística nos países da CPLP. Isto justifica a importância que se dá também a esta caracterização muito específica dos vários contextos, principalmente dos africanos. Essa questão da língua que estamos a falar leva-nos ao acordo ortográfico. Portugal agora entrou em vigor no mês passado. Sim, Brasil só no próximo ano. Moçambique ainda não ratificou, Angola ainda nem assinou o acordo. Há quase uma disparidade entre os países na questão do acordo ortográfico. Até quem fala nessa bipolarização entre Portugal e Brasil, que os restantes países acabaram por ir a reboque. Sente que ainda está longe, eu falo mais nos países africanos de língua portuguesa, de conseguirem entrar nessa caminhada do acordo ortográfico? Porque falta muita coisa para ser feita nesses países ainda. Falta. Uma coisa é a ratificação, que está a ser mais lenta em alguns países e foi muito mais célere noutros países. Outra coisa são os processos de implementação. São processos completamente diferentes. Os processos de implementação, estamos a ver, Portugal terminou formalmente o seu processo de implementação, por aquilo que a lei deveria estar a ser utilizada só a nova grafia. Brasil termina a 1 de janeiro do próximo ano. 2016, sim. Mas nós temos que pensar que os nossos países têm recursos diferentes, têm ritmos diferentes. Na altura em que se assinou este acordo, se formos a pensar nas nossas variedades, as nossas dos PALOP, as variedades do português dos PALOP, em que estágio é que elas estavam, tudo isso são níveis diferentes, de país para país. Portanto, o período de implementação definitiva do novo acordo será sempre diferente, e isso também é um aspecto que está inteiramente sob responsabilidade das autoridades nacionais. Quando nós temos situações, por exemplo, como Angola, ainda que nem aprovou, o governo ainda nem aprovou o acordo, Moçambique ainda que aguarda para a ratificação pelo Parlamento, e Portugal já está a caminho bem andado, isso mostra que a ideia que se tinha de criar o grafismo único para todos os países ainda, isso vai demorar para... Sim, a implementação vai ter ritmos diferentes em países. A dificuldade financeira que os países têm também em pôr em prática o que o acordo exige, nomeadamente a modificações dos livros escolares, a formação dos professores, dos jornalistas e tudo isto são meios financeiros que muitas vezes também poderá
estar a dificultar esses países também? Poderão ser também, mas eu penso que não deverão ser só meios financeiros. Como eu disse, estes são processos da responsabilidade dos Estados-membros. O ILP está sempre disponível para, se um Estado-membro solicitar algum apoio no sentido de reconhecer que outra instituição poderá fazer a supervisão da implementação, um programa para a implementação nesses países que tenham menos recursos humanos nestas áreas específicas para uma correta implementação do acordo. O ILP está disponível para fazer. A moçambicana escreve, usa o acordo ortográfico ou não? Uso o acordo porque a CPLP usa o acordo, então eu uso, e agora até já me é difícil não usar o acordo. É verdade que neste momento eu comecei a usar a partir de outubro, não usava. Neste momento ainda há uma outra palavra que eu tenho dúvida, mas o corretor ortográfico dos computadores ajuda imenso e tenho ultrapassado isso. Pediram-me inclusive para escrever um texto para uma revista e eu agora estou a ter problemas porque eu já acho que não sei escrever sem uma revista em Moçambique. Uma revista que ainda não usa o acordo. Não é uma revista de Moçambique, mas é uma revista que não adotou o acordo ainda. E até perguntei como é que eu vou escrever, mas puseram-me à vontade, mas estou a tentar escrever sem o acordo, mas realmente isto confunde. Imagina as crianças em Portugal, não é? Que já nasceram no acordo, que já estão diante de toda a exposição da nova grafia, e de repente, se lhes pedirem para escrever sem o acordo, eles também não conseguem, estão imersos nesta nova ortografia. Portanto, dizer que terá que ser feito, deverá ser feito pelos países, isto não é nenhuma imposição, está ao critério dos países, fazer realmente o plano de implementação e, como eu disse e sublinho, o ILP estará sempre disponível para apoiar os países a conceber o plano, não nós propriamente ditos, mas outras instituições que nós possamos solicitar, a quem nós possamos solicitar esse apoio, e farão toda a cobertura e todo o apoio às autoridades nacionais. Eu não queria terminar essa conversa sem falar sobre o valor econômico da língua portuguesa, que tanto tem-se falado. Eu lembro que agora, neste último encontro que aconteceu aqui na Serra da Praia, falou-se disto. Sente que ainda não se dá tanto valor a esta língua, apesar da ligação, da intimidade, não se põe em prática, em planos económicos, a língua para tirar vantagens económicas desta língua que nos une? Olha, nessa conferência da Praia, do dia 13, e no Mindelo, no dia 15, a conferência enquadrada nas comemorações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, foi interessante porque alguns dos participantes diziam: nós estamos diante de um grande valor que é a língua portuguesa, mas parece que os outros é que veem valor na língua portuguesa. Por que será que a Noruega, por exemplo, estabeleceu como prioridade a tradução de toda a sua legislação na área petrolífera para o português? Porque será? Noruega é um país extremamente estável economicamente, é dos que tem uma economia mais robusta. Como é um país pequeno, isso às vezes não aparece. Mas por que será isto? Se nós olharmos para os nossos países de língua oficial portuguesa e pensarmos na explosão que está a haver em termos de recursos naturais, e o que é que isso significa em termos económicos, está aí o valor da língua. É preciso saber tirar vantagens económicas. Sim. Estamos a falar de mais de 300 milhões de falantes de... Sabe que eu não gosto muito de falar nesses números, porque esses números divergem muito. Sim. Uma dizem 260 milhões da comunidade, mais os restantes... Uma das propostas que saiu deste Conselho Científico foi exatamente tornar o ILP numa instituição de referência e numa instituição totalmente credível que pode disponibilizar estes números. Quantos são os falantes de português no mundo? Quantos são os falantes de português língua materna no mundo e por país? Quantos são os falantes de português língua estrangeira? Então, nós temos que... A ideia é tornar o ILP, em termos de estrutura e de equipa, mais robusta,
para que possamos realmente assumir esse grande papel e sermos um informador muito credível sobre esses números. Portanto, eu evito sempre falar de se somos 260 milhões, se somos 300 milhões, porque se nós lermos 5 textos nos dirão números diferentes. Sim. Neste momento, o ILP não tem capacidade o ILP para... reclamava mais essa questão de internacionalizarmos, ser um instituto internacional nesta promoção da língua. Seria esse papel? Eu penso que é pelo trabalho que está a fazer, que não é só localizado nos nossos países. Eu penso que o ILP assume essa internacionalização da língua. Poderia fazer mais? Poderia, com outros recursos, e aqui não estou a falar só de recursos financeiros, estou a falar também de recursos humanos. Nós temos, ao nível da direção executiva, eu penso que a ULDA viu, sim. Temos uma equipa frágil pelo número de componentes que ela tem. Sou eu mais 3 pessoas. Sim. Uma das funcionárias tem 73 anos. Então, é preciso dar outra força ao ILP em termos mesmo de estrutura física. E foi bom porque neste Conselho Científico, Portugal, por exemplo, avançou com uma sugestão, um compromisso, até mais do que uma sugestão, que é de alocar ao ILP um investigador para ajudar a direção executiva. Eu queria aqui publicamente agradecer a Portugal por este gesto. Isto vai fazer a diferença completamente, vai fazer diferença. Será certamente uma pessoa especialista na área da língua portuguesa com quem nós podemos estabelecer um contacto muito mais forte, com muito mais presença dentro do ILP. Portanto, eu espero que esta ideia se concretize o mais depressa possível e é por isso que eu ainda acredito que as condições do ILP vão mudar. Esse espírito positivo. Angola também se propôs, é verdade que a Comissão Nacional não esteve, mas Angola também se propõe a colocar alguém para apoiar a direção executiva e assim vamos caminhando. Eu acho que eu já conquistei muitas coisas e vou continuar por aí. Tá bom, com esse espírito positivo. Obrigada, doutora, por estar aqui no Fórum. Termina aqui o Fórum. Nós conversamos hoje com a diretora executiva do ILP, Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que tem sede aqui na cidade da Praia. Obrigada pela companhia. Já sabe, o Fórum estará de volta na próxima semana, a partir de outro país, com outro tema. Fique bem.